quantidade de hemoglobina. E ela acaba liberando. Tá, mas existem várias causas de hemólise. Por que ela está hemolizando? É por causa da hemólise, é por de causa fato. da hemólise, isso. Mas por que ela está hemolizando? Existe algum fator que está promovendo essa hemólise? Tem a expressão de fosfatidilcerina, que pode promover a hemólise. Mas tem mais alguma coisa que está colaborando para essa hemólise? O aumento do fígado, por causa da vasoclusão, e também porque o fígado faz o sequestro das hemácias. Acho que está com crise do vaso. Na própria crise vasoclusiva, ela está crise vasoclusiva. Sim, isso é um dos fatores, mas ela tem mais alguma coisa ajudando aí nessa hemólise intravascular, porque o fato dela ter presença de hemoglobina na urina, ela está tendo hemólise no vaso. Hemólise no vaso pode ser sim por causa da própria doença, mas pode ser também pela ação do complemento nas hemácias. E por que esse complemento estaria sendo ativado? Para chegar até o complexo de ataque à membrana, para essas células lisarem. O que vocês acham que poderia promover essa lise? Tem alguma coisa aí que chamou a atenção de vocês? O que vocês acham daquele TAD positivo com antiquel? Talvez a resposta imunológica que a paciente tem frente a antígenos que não são dela, né, devido às transfusões que ela vem recebendo há 15 anos. E o que significa um TAD positivo com antiquel? Vocês pesquisaram? O que significa um paciente com TAD positivo, né? Ou seja, teste de antiglobulina direto positivo, a hemácia está toda opsonizada e esse anticorpo que está se ligando na hemácia é um antiquel. O que é isso? É um anticorpo contra o antígeno QEL. Mas esse antígeno QEL é dela? Não. Quer dizer, o antígeno na hemácia que o anticorpo foi criado porque ela recebeu transfusão com sangue. Então, peraí. Ela desenvolveu um anticorpo porque ela entrou em contato com o antígeno QEL, certo? Tá. Esse antígeno QEL que está na hemácia é dela? Porque se ela tem um antígeno na hemácia, se ela também tem um anticorpo, é como se ela tivesse um auto-anticorpo, certo? Quando você tem um antígeno, você não pode ter um anticorpo. Se ela tem um anticorpo, esse antígeno é dela? Então, como que seria o nome disso? Além dela ter uma hemólise em decorrência da doença falciforme, ela está hemolizando por quê? Ela tá com um processo de reação hemolítica transfusional. Ela recebeu uma bolsa incompatível. Então, ela está hemolizando. Tá? Então, ela desenvolveu um anticorpo prévio e ela recebeu uma bolsa que tinha o antígeno correspondente ao anticorpo previamente formado. Vai no slide seguinte, vamos ver quais são os anticorpos, a lista de anticorpos que ela tem. Aí, ela tem anti-D, anti-C grande, anti-E pequeno, e anti-QEL e anti-QIA. Ela tem o anti-QEL e ela recebeu uma bolsa com o antígeno QEL. Esse antígeno, né, que tem nessa hemácia não é dela. Essa hemácia, na verdade, é a bolsa. Ela está hemolizando toda a bolsa que ela recebeu. Tá? Agora, vocês chegaram a ver alguma coisa nos artigos sobre qual é o grande risco de um paciente falciforme ter uma reação hemolítica transfusional? Vocês encontraram alguma coisa em relação a isso? Tudo que a gente encontrou foi em relação às transfusões recorrentes. Quanto mais transfusão há muito tempo, isso gera mais risco de alominização. Mas vocês encontraram algum risco relacionado à reação transfusional? Tipo, vocês acham que o paciente com uma doença falciforme, ele hemoliza e a bolsa transfundida, supondo que seja uma única unidade incompatível, ela vai ser lisada e vai ficar tudo bem depois que ela terminar de hemolizar? Ou vocês acham que isso pode levar a alguma complicação mais grave? Vocês chegaram a ver? Complicações mais graves. Até por isso que eles fazem testes antes para evitar que ela entre em contato com esses antígenos que podem causar essa aluminização. Então, pacientes falciformes que têm transfusão incompatível, eles podem ter uma coisa chamada de hiperemólise. Vocês viram algo sobre isso? Hiperemólise? Não? Hiperemólise é quando a hemoglobina pós-transfusional ela fica inferior à hemoglobina pré-transfusional. Então, vamos supor que a hemoglobina dela antes da transfusão estava 5 e ela recebeu 2 bolsas e foi para 7. Ao invés dela hemolizar e voltar para o 5, ela hemoliza e vai para 4, vai para 3, tá? Diminui muito. Por quê? Porque ela entra em crise de falcização em decorrência
da reação transfusional, tá? Então, a crise de falsização, ela pode ser secundária à reação transfusional. Outra dúvida, o protocolo transfusional em paciente falciforme, ele costuma ser como? O paciente recebe sangue o tempo inteiro, tipo, ele já tem agendadinho, uma vez por semana ele vai transfundir, uma vez a cada 15 dias ele vai transfundir, ou vai ser em alguma situação específica? Situações específicas, taxa de hemoglobina está baixa. Quais seriam as situações? Taxa de hemoglobina baixa, taxa de hematócrito baixo. Tá, que as duas coisas caminham juntas. Taxas aumentadas de HBS. Mas tem alguma coisa, o que leva o paciente ao hospital? Porque ele não tem como saber que a hemoglobina dele está baixa, ele não tem um teste rápido para ele ficar fazendo em casa. Anemia também, né? Como é que era? Tem outras Crise álgica também. Crise álgica, que é caracterizada por muita dor. Então, assim, geralmente, o que leva o paciente para o hospital, como o paciente falciforme, ele não tem dia e hora agendado, que seria diferente, né? Se ele tivesse, toda segunda-feira, tal horário, você tem que vir aqui para o hospital para receber a transfusão. No paciente falciforme, geralmente não é assim. Em alguns casos, apenas é assim, quando o paciente tem história de AVC, tá? Tem um protocolo de tratamento que é assim, que é a terapia crônica mesmo. O paciente vai receber sangue semanalmente ou quinzenalmente, mas porque ele já teve história de AVC, tá? Agora, na maioria dos casos, o tratamento é em caso de hemólise aguda, que vai ser caracterizada não só pela anemia, que vai levar o paciente a um quadro de cansaço, mas esses pacientes são super toleráveis a baixos níveis de hemoglobina. Eles estão com hemoglobina 4 conversando com você como se eles estivessem com 12. Você não consegue saber que ele está com hemoglobina baixa só pela característica clínica, tá? Então, ou é dor, ou é síndrome torácica aguda, ou alguma outra crise vasoclusiva que tenha sintomas, tá? Como infarto, AVC, úlcera de perna, alguma crise vasoclusiva que vai causar sintoma, com certeza. E um dos sintomas é muita dor, tá? O paciente reclama de muita dor. É o que leva o paciente ao hospital. Então, é nesses casos que a transfusão acontece. Certo? E aí entra o que vocês colocaram aí, né? Por que vocês acham que às vezes é feito essa troca de sangue? Tipo, é como se ele doasse sangue, entre aspas, né? Ele doa uma bolsa de sangue e ele recebe uma bolsa de sangue. Com qual objetivo que a gente faz essa troca? Diminui os níveis de HBS, não é? Com a troca a gente consegue diminuir os níveis de HBS. A gente troca a hemácia, a hemoglobina S, que sai pela sangria ou pela férise, por uma hemoglobina A, tá? E aí nós conseguiríamos manter aqueles 30% de hemoglobina S ou menos, porque isso diminuiria drasticamente o risco de vasoclusão, tá? Agora, entrando no imunemato propriamente dita, né? Volta de novo lá naquela lista de anticorpos do paciente. Por que um paciente... Olha, vou fazer uma analogia para vocês. O paciente talassêmico, ele recebe muito mais sangue do que o falciforme, mas ele hemoliza menos do que o falciforme. Por quê? Vocês encontraram alguma explicação para isso? Tipo, o talassêmico está ali semanalmente recebendo sangue. O falciforme recebe só quando tem crise vasoclusiva. E mesmo assim, o falciforme imuniza mais do que o talassêmico. Vocês encontraram alguma explicação para isso? Então, assim, tem duas razões básicas. Primeiro, ele recebe sangue quando ele está em crise de falsização. Então, ele está com uma resposta imune dele super exaltada, que vocês mencionaram, inclusive na apresentação de vocês. Tá? Então, a probabilidade de imunização já fica maior por conta disso. É como se o sistema dele estivesse mais ativo. Exatamente. E um segundo motivo, qual que é a origem genética dessa doença? Mas qual é a origem geográfica dela? Então, eles têm um fenótipo, o perfil fenotípico deles está muito mais relacionado com a população negra, e o perfil fenotípico dos doadores aqui no Brasil, a maior parte é caucasoide. Então, eles têm diferenças fenotípicas. Ele entra em contato com antígenos que são mais prevalentes na população caucasoide.
faz com que ele autoimunize mais. Tranquilo? Certo? Então é isso aí, pessoal. Da minha parte, é isso que eu vou avaliar. E aí, o resto fica com o Michelangelo. Tranquilo? Obrigada.